Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro tão antigo, pode conter a explicação sobre o mundo, o mal, o sentido da vida e até o seu futuro? Já tentou ler e parou em Gênesis. Já ouviu falar de Davi, Moisés, Apocalipse, mas nunca entendeu como tudo se conecta? Então, segura isso. A Bíblia não é uma coleção de histórias soltas. Ela é uma única narrativa com começo, meio e fim. Uma história real com guerras, traições, milagres, promessas, juízo, restauração e no centro de tudo um plano. O plano de salvação. Neste vídeo, você vai finalmente entender a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse. No princípio, antes mesmo da existência do tempo, quando não havia dor, escuridão ou imperfeição, somente Deus existia, um Deus eterno, perfeito em sua essência e repleto de amor incondicional. E foi a partir desse amor que ele proferiu as palavras que dariam origem. E assim a luz irrompeu das trevas, iluminando o vazio com sua voz poderosa. Ele deu forma aos céus estrelados, à vastidão dos oceanos, à beleza da terra e à diversidade dos seres vivos. Por fim, como ápice de sua criação, ele moldou o ser humano à sua imagem e semelhança. Adão e Eva foram criados para desfrutar de uma relação íntima com seu Criador, caminhando em harmonia no jardim paradisíaco. Ali não havia culpa nem medo, apenas uma comunhão pura e perfeita. Com Deus, no entanto, o livre-arbítrio concedido por Deus exigia uma escolha genuína por parte do homem. Uma única árvore representava esse teste de fidelidade e confiança. A serpente astuta sussurrou mentiras sobre a possibilidade de se tornarem como deuses independentes de Deus. E assim, seduzidos pela promessa da autossuficiência divina, Adão e Eva sucumbiram à tentação e desobedeceram ao único mandamento dado por seu Criador. O pecado entrou no mundo naquele momento crucial da história humana. A relação íntima entre Deus e suas criaturas foi rompida, a maldição adentrou na terra e o ser humano foi expulso do Éden para enfrentar as consequências da desobediência cometida. Adão e Eva, seres criados à imagem e semelhança de Deus, habitavam o Éden, um lugar de perfeição e comunhão inigualáveis. Ali, desfrutavam da presença divina em sua plenitude, caminhando em harmonia com a natureza e desfrutando da intimidade com seu Criador. Não havia vestígios de culpa, medo ou separação, apenas a doce comunhão entre a humanidade e o divino. No entanto, a serpente astuta insinuou dúvidas nas mentes de Adão e Eva, questionando a bondade das instruções divinas. A promessa de se tornarem como deuses, independentes do Criador amoroso que os sustentava, foi suficiente para semear a semente da rebelião em seus corações. Assim, seduzidos pela perspectiva ilusória de autonomia absoluta, decidiram desobedecer ao único mandamento dado por Deus. O fruto proibido foi consumido, trazendo consigo não apenas o conhecimento do bem e do mal, mas também a entrada do pecado no mundo perfeito criado por Deus. A queda da humanidade reverberou através dos tempos, rompendo não apenas a relação íntima entre o homem e seu Criador, mas também alterando irrevogavelmente o curso da história humana. Noé era um homem justo e íntegro em meio a uma geração corrompida. Deus, vendo a maldade dos homens se espalhar pela terra, decidiu enviar um dilúvio para purificar o mundo. Noé foi escolhido para construir uma arca, uma embarcação gigantesca que serviria como refúgio para ele, sua família e os animais durante o cataclismo iminente. Por mais de 100 anos, Noé trabalhou incansavelmente na construção da arca, seguindo as instruções divinas à risca.
Enquanto isso, ele pregava sobre arrependimento e salvação para as pessoas ao seu redor, mas poucos deram ouvidos às suas palavras de advertência. Finalmente, quando a arca ficou pronta e as chuvas começaram a cair, Noé e sua família entraram no barco junto com os animais, conforme Deus havia ordenado. Durante 40 dias e 40 noites, as águas do dilúvio cobriram toda a terra, extinguindo toda forma de vida que não estava protegida dentro da arca. Após o dilúvio cessar e as águas baixarem, a arca repousou sobre o monte Ararat. Noé soltou um corvo e uma pomba para verificar se havia terra seca novamente. Quando a pomba retornou com um ramo de oliveira no bico, Noé soube que a terra estava pronta para ser habitada novamente. Assim, Noé e sua família saíram da arca para repovoar o mundo conforme o plano de Deus. Abraão, um homem comum de uma família idólatra, foi escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Em meio a um contexto de idolatria e incredulidade, Abraão ouviu a voz do Senhor chamando-o para sair de sua terra e parentela, ir para um lugar que ele mostraria. Essa jornada de fé e obediência transformou não apenas a vida de Abraão, mas também o curso da história da redenção. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe uma descendência numerosa e abençoada. Mesmo diante da aparente impossibilidade de ter filhos em sua velhice, Abraão creu nas promessas divinas. No entanto, antes que a promessa se cumprisse, Abraão teve um filho com sua serva egípcia, chamada Agar, resultando no nascimento de Ismael. Embora Ismael tenha sido abençoado por Deus e se tornado pai de uma grande nação, sua história se entrelaça com destinos posteriores que revelariam o plano divino em toda a sua complexidade e misericórdia. Moisés, um homem escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe, foi criado no palácio do faraó, mas sua identidade hebraica nunca foi apagada. Através de uma série de eventos sobrenaturais e da intervenção divina, Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da cruel escravidão no Egito, munido com um cajado e a promessa do Eu Sou, que estaria com ele. Moisés enfrentou o poderoso faraó, exigindo a libertação do povo escolhido. Diante da recusa do governante egípcio, Deus enviou pragas devastadoras sobre a terra do Nilo, demonstrando seu poder e soberania sobre todas as coisas. Após a 10ª praga, na qual os primogênitos egípcios foram mortos, e os israelitas foram protegidos pelo sangue do cordeiro aspergido nas portas, o faraó finalmente cedeu e permitiu que o povo partisse rumo à liberdade. Moisés liderou os filhos de Israel através do Mar Vermelho dividido miraculosamente por Deus, escapando da perseguição dos exércitos egípcios no deserto árido e desafiador. Deus guiou seu povo com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. No Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos diretamente das mãos de Deus em tábuas de pedra, estabelecendo as bases da lei moral para o povo recém-libertado. Assim, Moisés desempenhou um papel crucial na história da redenção de Israel, ao conduzi-los em direção à terra prometida sob a proteção e orientação divina. Davi, um jovem pastor de ovelhas, foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, sucedendo a Saul. Sua história é marcada por coragem, fé e arrependimento genuíno. Desde o momento em que foi ungido como rei pelo profeta Samuel, Davi enfrentou desafios e provações que o moldaram em um líder segundo o coração de Deus. Sua primeira grande vitória foi sobre Golias, o gigante filisteu, demonstrando sua confiança no Senhor e sua disposição em lutar pelas promessas divinas apesar de seus erros e pecados. Ao longo de seu reinado, Davi sempre buscou a presença de Deus e reconheceu sua dependência do Altíssimo. O Salmo 23, escrito por Davi, revela sua profunda intimidade com Deus e sua confiança na proteção
e cuidado do Senhor em todas as circunstâncias sob o reinado de Davi, Israel experimentou tempos de paz e prosperidade como nunca antes. Ele estabeleceu Jerusalém como a capital do reino unificado e trouxe a Arca da Aliança de volta à Cidade Santa. No entanto, mesmo diante das bênçãos divinas sobre sua vida e reinado, Davi enfrentou duras consequências por seus pecados com Batseba e Urias. Consequências. A história do rei Davi nos ensina sobre a importância da humildade diante de Deus, do arrependimento sincero e da confiança na fidelidade do Senhor, mesmo em meio às adversidades. Os profetas, homens inspirados por Deus, desempenharam um papel fundamental na história do povo de Israel por meio de suas palavras e ações. Eles anunciaram a vinda do Messias, aquele que traria redenção e restauração ao povo. Escolhidos profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel foram instrumentos nas mãos de Deus para transmitir mensagens de arrependimento, esperança e renovação. Isaías teve visão celestial e proclamou a santidade do Senhor dos Exércitos. Jeremias enfrentou oposição e perseguição enquanto clamava pelo retorno do povo à aliança com Deus. Ezequiel teve visões simbólicas e proféticas que apontavam para a restauração futura de Israel. A mensagem unificadora desses profetas era a promessa de um Salvador vindouro, que traria salvação não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Suas palavras ecoaram através dos séculos, preparando o caminho para a vinda do Messias, o cumprimento das promessas divinas e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus encarnado, nasceu em Belém, cidade de Davi, como cumprimento das profecias messiânicas proferidas séculos antes. Sua concepção miraculosa por obra do Espírito Santo e seu nascimento humilde em uma manjedoura marcaram o início de uma vida terrena destinada a mudar os rumos da história da humanidade. Crescendo em sabedoria e estatura, Jesus trabalhou como carpinteiro ao lado de José, seu pai adotivo terreno, antes de iniciar seu ministério público aos 30 anos. Ao longo de 3 anos intensos e transformadores, Jesus percorreu a região da Galileia, ensinando sobre o reino de Deus e realizando milagres que testemunhavam sua autoridade divina. Suas palavras ecoavam verdade e graça, desafiando as estruturas religiosas da época e revelando o coração amoroso do Pai Celestial. Ele se apresentava como o pão da vida que sacia a fome espiritual, a luz do mundo que dissipa as trevas do pecado e o caminho para a reconciliação com Deus. Sua mensagem revolucionária confrontava hipocrisias, acolhia pecadores arrependidos e apontava para uma nova maneira de viver, baseada no amor incondicional e na verdade libertadora através de parábolas simples e profundas. Jesus revelava mistérios celestiais aos corações sedentos por esperança. Seus encontros com os marginalizados, doentes, endemoninhados e excluídos demonstravam sua compaixão sem limites e seu poder restaurador sobre as vidas quebrantadas. No entanto, sua mensagem provocativa incomodava as autoridades religiosas e políticas da época, levando à conspiração contra ele. O desfecho trágico da crucificação revelou não apenas a extensão do amor divino pela humanidade caída, mas também a vitória definitiva sobre o pecado e a morte alcançada através do sacrifício perfeito na cruz. A ressurreição gloriosa ao 3º dia confirmou sua divindade e inaugurou uma nova era de esperança para todos os que creem no seu nome. Após a crucificação de Jesus, seu corpo foi colocado em um sepulcro emprestado, onde uma grande pedra foi rolada para selar a entrada. Guardas foram postos para vigiar o túmulo e evitar qualquer tentativa de roubo ou fraude. No entanto, na manhã do 3º dia, um evento extraordinário ocorreu. Um terremoto sacudiu a terra e um anjo desceu dos céus,
rolou a pedra da entrada do sepulcro e sentou-se sobre ela. Os guardas ficaram atordoados e paralisados de medo diante da presença celestial. Enquanto isso, as mulheres que foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus encontraram o túmulo vazio. O anjo lhes anunciou: a notícia da ressurreição se espalhou rapidamente entre os discípulos, trazendo choque, incredulidade e finalmente alegria indescritível. Jesus apareceu aos seus seguidores em várias ocasiões após sua ressurreição, mostrando-lhes suas mãos e seu lado ferido como prova tangível. Ele comeu com eles, ensinou-lhes as Escrituras e comissionou-os para continuar sua obra no mundo. A ressurreição de Jesus não apenas confirmou sua divindade e poder sobre a morte, mas também inaugurou uma nova era de esperança e vida eterna para todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Após a ressurreição de Jesus e sua ascensão aos céus, os discípulos ficaram reunidos em Jerusalém, conforme a instrução do Mestre, aguardando o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, enquanto estavam todos juntos em um só lugar, veio um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados. Línguas como de fogo se distribuíram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O alvoroço atraiu uma multidão curiosa que se maravilhava ao ouvir cada pessoa falar em sua própria língua nativa as grandezas de Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se diante da multidão e proclamou corajosamente o Evangelho, apontando para as Escrituras e testemunhando sobre Jesus Cristo, o Salvador. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se arrependeram, foram batizadas e se uniram à comunidade dos crentes. Assim nasceu a igreja primitiva, marcada pelo poder do Espírito Santo, pela comunhão fraternal e pela dedicação ao ensino dos apóstolos e à oração. A mensagem da salvação se espalhou rapidamente por meio dos discípulos cheios de zelo pelo Evangelho, enfrentando perseguições e desafios com fé inabalável. A igreja cresceu em número e em maturidade espiritual à medida que os primeiros cristãos compartilhavam tudo em comum, cuidavam uns dos outros e proclamavam as boas novas da redenção em Cristo Jesus para toda a humanidade. Se você deseja saber mais sobre as histórias bíblicas e como elas se interligam para formar um panorama completo da redenção divina na história humana, clique aqui para continuar assistindo. A história bíblica é rica em significado e nos revela verdades profundas sobre quem somos e qual é nosso propósito neste mundo, que possamos refletir sobre esses ensinamentos e encontrar esperança na mensagem de salvação revelada através das Escrituras Sagradas.